Se o seu infoproduto tiver isso, você vende mais e trabalha menos. Que papinho de picareta, né? Tudo bem, eu te entendo completamente se você pensou isso. Eu também pensei. Eu não vou te enrolar não, essa coisa que você precisa ter no seu infoproduto para trabalhar menos e vender mais é um agente GPT ou GPT personalizado. Nesse vídeo, além de te mostrar que isso é verdade, que não é picaretagem, eu também vou te mostrar como criar GPTs personalizados, como criar essa ferramenta para implementar no seu infoproduto e você realmente atingir esses resultados que eu falei que é possível. Tendo um ou mais GPTs personalizados dentro do seu infoproduto, você vai poder dar para os seus alunos utilizarem como uma ferramenta para implementar os conceitos que você ensina para eles, ou seja, para que eles apliquem mais rápido aquilo que você ensina. Podem atuar como monitores, assistentes que vão responder dúvidas dos seus alunos em relação ao método que você ensina e podem ter vários outros objetivos, várias outras funções dentro do seu infoproduto e cabe a você entender quais são as melhores para o seu caso em específico. O GPT personalizado pode te entregar vários benefícios e eu separei em 3 principais pilares aqui, que é o pilar de faturamento, de cases e resultados e de economia de tempo e trabalho. Ele consegue aumentar o seu faturamento porque vai deixar o seu produto mais atrativo, o que vai aumentar a percepção de valor do seu produto. Além disso, a conversão do seu produto vai subir, ou seja, mais pessoas vão comprar. E o seu produto, tendo um GPT personalizado, vai poder entregar mais resultados para os seus alunos. E aí, com isso, tendo mais resultados, o seu produto fica mais valioso, porque a taxa de resultado dele é maior. Então, você vai poder cobrar mais, seu produto vai poder ficar mais caro. E aí, seu lucro vai aumentar. E você consegue aumentar os seus cases e resultados também, porque os alunos eles aplicam os conceitos mais rápido, porque tem o auxílio da ferramenta para ajudar eles em cada uma das etapas. E aí você vai ter mais cases de sucesso também, que vai aumentar a credibilidade sua e do seu produto. E os resultados dos seus alunos atuais vão atrair novos alunos, o que vai gerar um marketing orgânico muito mais forte para você. E por fim, na economia de tempo e trabalho, o GPT vai responder dúvidas com base no seu método e por isso você vai poder economizar um pouco mais de tempo, tirando menos dúvidas dos alunos. Assim você vai poder focar em criação de conteúdo, vendas e até na melhoria do seu produto, melhoria do seu curso. E como resultado você vai trabalhar menos e entregar mais valor ainda para os seus clientes. E você trabalha menos só se quiser, porque o ideal é que você continue trabalhando a mesma coisa, só que focado em coisas que vão gerar mais resultado ainda para você. Mas é sua escolha trabalhar menos também, você que decide. E é importante falar que além desses benefícios, ter um GPT personalizado te entrega outra coisa que por enquanto ainda acontece, que é o diferencial competitivo. Por enquanto, quem está implementando GPTs personalizados nos seus infoprodutos ainda está se diferenciando dos outros. Mas em breve, todo mundo vai ter e aí não vai ser mais diferencial nenhum. Mas enquanto ainda é um diferencial, você pode muito bem se aproveitar disso, implementar no seu produto e sair na frente, surfar um pouco essa onda até essa onda parar de acontecer. Como que funciona para criar o GPT personalizado então? É muito simples. Primeiro você vai ter que definir o que o GPT vai fazer dentro do seu infoproduto, se vai ser suporte, se você quer utilizar como uma ferramenta ou se quer criar mais de um também para várias coisas ao mesmo tempo, então fica ao seu critério fazer isso. Depois a gente vai ter que criar o comando para treinar esse GPT personalizado e também juntar dados de treinamento, caso seja necessário de fato. E por fim, a gente vai para a fase de testes, onde a gente cria o GPT, testa, vê como é que ele vai performar. Se performar bem, ótimo. Se não, a gente aprimora ele. E para criar um GPT personalizado tem 2 requisitos apenas. O primeiro é ter uma conta no ChatGPT Plus, pagando $20 por mês. E o segundo é fazer o treinamento correto do GPT. É criar um comando que faça ele desempenhar um bom resultado e entregar um bom resultado para o seu aluno, que é quem vai utilizar esse GPT. Para te ajudar a criar um prompt, um comando para treinar o seu próprio GPT personalizado, eu estou criando um assistente justamente para otimizar esse processo de criação desses comandos. Eu vou usar ele aqui para criar um GPT fictício, para um curso fictício. Se você quiser usar também, você pode. Esse meu assistente está na fase de testes ainda, mas já está entregando um resultado muito bom. Então, se você quiser acessar ele para criar o seu próprio GPT, acesse o primeiro link da descrição para conseguir o desempenho melhor ainda na criação dos seus próximos GPTs. Dito isso, vamos para a prática aqui para criar o nosso GPT personalizado para o nosso curso fictício. Para criar um comando para treinar o seu próprio GPT, basta ir aqui no nosso criador de GPTs e simplesmente clicar em começar. Ele quer entender qual tipo de GPT que eu vou criar, quem é o público-alvo do infoproduto, que a gente vai criar o GPT, qual a transformação que o GPT deve entregar para os seus alunos e a transformação do curso ou infoproduto. Essas 4 informações aqui que ele quer. Eu vou simular como se fosse um curso de social media, onde a pessoa vai ensinar pessoas que nunca trabalharam como social media
a começar a prestar serviços até ganhar R$ 5.000 por mês. Essa é a grande transformação desse curso de social media, do zero aos 5.000 por mês com social media, prestando serviços. Eu já coloquei aqui, ó, vai ser um GPT de ferramenta prática, e aí são pessoas que querem começar a prestar serviço como social media, como eu falei. A transformação do GPT, olha só como é que eu quero que ele seja. Ele vai ser um GPT que os alunos desse curso vão conseguir fazer aquilo que eles sentem mais dificuldade, que é prospectar clientes. Então vai ser uma ferramenta para ajudar os alunos a prospectar. Como que ela vai funcionar? O GPT deve otimizar esse processo para aumentar as chances dos meus alunos terem melhores resultados nas suas prospecções de clientes. Então, mais para frente a gente já vai construir isso, mas o que eu penso inicialmente em ser um GPT, em ser uma ferramenta para ajudar a criar mensagens, para ajudar a definir fluxos de mensagem, definir touch points diferentes, né, pontos de contato diferentes, ajudar em toda a fase de prospecção para que ele consiga ter mais resultados na prospecção dele para os serviços de social media que ele vai começar a prestar. E aí o objetivo do curso eu já falei aqui, né? Olha, ele dá recomendações para a gente treinar bem essa nossa ferramenta que a gente quer criar. Então, para realmente entregar valor, para ser uma ferramenta que realmente vai conseguir agregar e entregar mais resultado, vamos precisar de uma metodologia completa de prospecção. Então, eu vou pegar a metodologia que eu ensino no curso de social media, eu ensino todo o passo a passo ali da prospecção e vou colocar aqui no nosso assistente de criação de GPTs para que ele crie o nosso GPT de prospecção com base na minha metodologia. Então, o aluno pode ir lá no curso e assistir a aula e usar a minha ferramenta que eu estou criando agora para aplicar isso que ele está aprendendo lá. Lá ele estuda, aqui ele vai aplicar. Mas para isso eu preciso ter a minha metodologia como base na criação desse GPT, senão ele vai ajudar muito pouco o meu aluno. Provavelmente vai só mais atrapalhar do que ajudar. E aí também exemplos práticos, então, do meu método em ação e o tom de linguagem que a nossa ferramenta deve ter. Ó, então ele fala aqui que para treinar o GPT a gente vai precisar do prompt, que é o resumo principal, explicando como funciona e tudo mais. E além disso, documentos anexados para treinar com mais precisão ainda o nosso GPT. A nossa metodologia completa, o script detalhado, casos de sucesso com a nossa metodologia e também lista de erros comuns. Ou seja, aqui nos documentos anexados eu vou dar bem mais informações, bem mais dados para treinar esse GPT. Próximo passo, então, que ele fala é para eu mandar um rascunho inicial do prompt. O rascunho deve conter, então, essas coisas aqui. Olha, aqui ele dá duas opções, ó. Se eu quero que ele monte o rascunho inicial, com base no que eu já passei para ele, ou se eu prefiro montar sozinho a primeira versão e depois mandar para ele dar o feedback. Então eu já tenho um pré-montado. O que tem aqui nesse rascunho? O nome do GPT, o tom de voz que ele vai ter e as funções principais. E aí aqui vai ter o estilo de resposta dele também. E também, resumidamente, a metodologia de prospecção que eu ensino nesse curso. Obviamente eu criei essa metodologia rapidinho com o IA só para dizer que tem alguma coisa, mas para você entender como é que funciona aqui. E aí por fim aqui tem exemplo de interação também, de uma conversa acontecendo com base nesse método. E aí eu vou mandar aqui. Se você quiser também achar melhor, pode pedir para que o assistente mande para você o modelo de rascunho, de como deve ser esse rascunho. Isso aqui foi o assistente que me mandou, o modelo, daí eu editei. E aí você pode fazer a mesma coisa para que você mande o rascunho com todas as informações necessárias para partir para a próxima fase aqui na criação do GPT. Ou então ele dá os feedbacks dos pontos fortes do rascunho e também do que precisa ser melhorado, a descrição, funções mais estruturadas, indicação de anexos, mais exemplos de interação. E aí ele estrutura uma melhor versão para a gente ter um prompt inicial. Então, essa aqui é a versão do prompt inicial que a gente já pode utilizar para criar um GPT personalizado. Muito provavelmente pode ser que você tenha que aprimorar mais versões, melhores versões depois, mas já é uma primeira versão que você pode testar, criar um GPT e aí trazer o feedback aqui para entender como que ele pode melhorar ainda mais o comando do seu GPT. Então a gente tem a primeira coisa, que é o comando, que é o prompt para treinar o nosso GPT personalizado. A próxima etapa, então, é a gente criar um documento com a nossa metodologia, com os scripts que nem lá em cima ele falou. Ó, o que ele falou? O prompt resumido, com o resumo da metodologia, como é que vai funcionar, e documentos anexos tem que ter a metodologia, script detalhado, caso de sucesso, estudo e lista de erros comuns. Então, obviamente, nesse prompt que ele criou, não tem. Essas coisas devem ser lá no documento que a gente vai anexar dentro do treinamento do GPT. Ele até oferece ajuda para a gente, ó, se a gente quer ajuda para criar o documento da metodologia completa, com etapas detalhadas, scripts e exemplos para anexar o GPT e deixá-lo ainda mais poderoso. Então, no caso, você poderia mandar sua metodologia aqui e ele iria ajudar também a criar
um documento a criar o texto para anexar no documento e depois anexar no treinamento do GPT personalizado. Nesse caso não vou fazer porque eu já tenho, mas seria só colocar aqui essa metodologia e continuar a conversa para desenvolver esse documento. O ideal até é que isso seja feito justamente para que você tenha a ajuda do nosso assistente que já foi treinado para criar comandos para treinar GPTs. Então aqui a gente vai precisar para o nosso GPT esse documento aqui para anexar com as informações sobre a metodologia, informações mais detalhadas, e esse prompt aqui gerado pelo nosso assistente. Eu vou criar um protótipo aqui desse GPT só para a gente entender como é que ele vai performar. Eu não vou criar como que a gente pode criar um protótipo através da nova função do ChatGPT, que são os projetos, e colocar GPT Prospecção Social Media. Vou colocar aqui exemplo. E aí, criando um protótipo aqui nos projetos, já dá para você ter uma noção de como que seu agente pode performar, como que seu GPT pode performar. Então aqui é muito simples, a gente abre aqui as instruções do projeto para colocar o prompt do nosso GPT. Depois de adicionar as instruções, só baixar o documento com a sua metodologia e tudo mais, vir aqui em adicionar arquivos e aí colocar o nosso documento aqui com a metodologia, é só esperar carregar. Perfeito, então já está adicionado aqui. E aí então vamos testar para ver como é que está performando. Só começar e ver. Ó, então, uma coisa que a gente já poderia melhorar na criação desse GPT é esse começo aqui, né? Não precisaria começar assim, mas como é o teste, tudo bem. Mas já ficaria de feedback para a gente melhorar, para dar saudações, para falar, ei, como é que tu quer começar? Enfim, o começo poderia ser melhor, mas vamos testar aqui, ó. Quer começar praticando a criação de mensagens ou prefere que eu te ajude a organizar etapas de pesquisa e lista de prospects? Quero criação de mensagens. Vamos lá. Quero ajuda para criar mensagens e prospectar. Ó, então ele já cita a metodologia e aqui ele já manda 300 prontos para usar no Instagram. E aí dá a dica aqui para sempre terminar com pergunta leve, porque aumenta a chance de resposta e tudo mais. Vamos pedir para ele gerar então as versões de follow-up aqui, vamos ver como é que vai ser. A parte da persistência do método, então dá para ver que ele está bem aderente ao método. Ele dá 3 variações aqui dos follow-ups também. Nunca enviar mais de 2 follow-ups, porque o método fala que é isso também. Aí ele pergunta então se eu não quero um roteiro completo de prospecção, mas eu vou falar, ó, antes quero entender por onde começar. Ó, o ideal é seguir etapa simples, sem pressa, um mapa de primeiros passos baseado no ciclo de conexão 5P do material que eu passei. Ó, então ele explica o método aqui, como começar no primeiro passo, que é a preparação. Daí, no caso, ele fala para arrumar o perfil profissional, para criar um perfil que passe confiança, depois pesquisa, planejamento, prospecção e persistência. Resumindo, arrume seu perfil, escolha nicho, faça a lista de prospects, crie mensagens, faça follow-up. Então, esse nosso agente aqui, daria para aprimorar ele, usando o nosso assistente de criação de GPTs, mas ele já está bem aderente ao método, ele já está atuando como um mentor de prospecção aqui, e com isso já dá para otimizar muito mais os resultados da prospecção desses alunos do curso de social media, só por conta dessa ferramenta que a gente criou. Obviamente, como eu falei, não está perfeita, teria que ter alguns ajustes, mas seria só continuar a conversa ali no assistente de GPTs, e dá para fazer isso tranquilamente. E, inclusive, se você quiser acessar o assistente de criação de GPTs, primeiro link na descrição, é só clicar ali que eu vou te mandar o acesso a essa fase beta do assistente para você criar o seu GPT, e ainda você vai ter todo o meu suporte ao longo desse processo para alcançar o melhor resultado possível na criação de várias ferramentas para ajudar a potencializar ainda mais os resultados dos seus alunos no seu infoproduto. Bom, e apesar de ser simples a criação de um GPT personalizado para o seu infoproduto, para o seu curso, o impacto que ele tem para você, mas principalmente para os seus alunos, é gigante. E como eu mostrei, os benefícios também que você pode ter com a implementação do GPT personalizado, seja como uma ferramenta, como suporte ou outra coisa, dentro do seu infoproduto, são gigantes também. Lembrando então, se quiser o meu apoio para criar o seu GPT personalizado e usar a versão beta do nosso assistente, primeiro link na descrição, é só acessar e criar o seu GPT personalizado para implementar dentro do seu infoproduto.